Boa tarde e feliz sábado. Bem-vindos à classe VIP com o professor Vicente. Se você estava procurando um canal para estudar a Bíblia, se você estava procurando um canal para conhecer mais este livro, você encontrou aqui você encontrou o Tempo e a História, o canal do professor Vicente, o canal que você tem a classe bíblica. Uma classe maravilhosa, a classe VIP. Você é VIP, por isso que essa classe é tão importante. Seja muito bem-vindo. Se você, querido, já chegou aí, se você já está conosco, seja bem-vindo. E eu peço a você que já comece nos ajudando. Deixe o seu like, o seu gostei. O YouTube entende que se você deixar o seu gostei, se você gostar, é claro, esse material será considerado útil e será repassado então para outras pessoas. Inscreva-se no canal, por favor. Coloque o seu comentário, o que você acha, o que você gostou, o que você não gostou. Coloque o seu comentário. Toque o sininho para receber notificações. E não se esqueça, ore por este canal. Bem, estamos aqui mais uma vez na nossa temporada, nosso quinto encontro nessa temporada, e nós estamos estudando lições de fé no livro de Josué. E esse é um momento muito especial em que nós temos aqui, queridos, um estudo fantástico sobre Deus luta por vocês. Esse é o tema da semana. Deus luta por vocês. Você não está sozinho, Deus está lutando por você. E para que a gente possa então começar o nosso estudo, a gente possa então abrir a Bíblia para começar o nosso estudo, eu peço a você que junto comigo possamos chamar o verdadeiro professor, o Espírito Santo. Eterno e bondoso Deus, pedimos que o teu bom e santo Espírito esteja aqui nos ensinando, nos orientando e nos guiando no estudo da tua palavra, em nome de Jesus. Bem, querido, bem querida, vamos então abrir a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 10, versículo 42. E o texto diz assim: E de uma vez tomou Josué todos estes reis e suas terras, porquanto o Senhor Deus de Israel pelejava por Israel. Louvado seja Deus! Deus também luta com você, querido. Deus luta conosco. Bem, estamos num estudo muito complexo que começamos na semana passada. E esse estudo, ele fala sobre guerras, sobre o envolvimento do povo de Deus, juntamente com Deus, em guerras, e ali em juízo de povos que estavam ali ao redor. E muita gente encara isso de uma forma muito diferente, muita gente não aceita e questiona, e é importante entender sobre este assunto. E essa semana você vai ter mais uma oportunidade de entender esse assunto, queridos. Então vamos ver esses questionamentos sobre a Guerra Santa. De repente um povo sai e faz guerra a outro povo, e faz com que o povo desocupe uma terra. As coisas não são bem assim, queridos. Vamos entender pela palavra de Deus como Deus realmente permite que as coisas aconteçam. Deus não é de forma nenhuma injusto e de forma nenhuma comete erros. Ele é perfeito. Por isso precisamos entender o que Deus está nos trazendo essa semana e precisamos entender o que significa essa questão do povo de Deus, em algum momento, ter sido então envolvido em guerra. Bem, vamos entender isso neste estudo. Mas antes, porém, queridos, eu quero que você acompanhe comigo os textos que estão então envolvidos nesse estudo, na nossa leitura da semana. Gênesis capítulo 15, verso 16. Levítico capítulo 18, verso 24 a 30. E também o 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1. E também o verso 8. Êxodo capítulo 23, 28 a 30. Deuteronômio capítulo 20, versículo 10, depois versículo 15 a 18. E Isaías capítulo 9, verso 6, são os versos que vamos estar estudando sobre esse assunto. Bem, aqui a parte que ficou para domingo, a iniquidade dos cananeus. Então vamos conhecer então quem eram os cananeus. Bem, os cananeus eram os habitantes de Canaã e tinham pelo menos sete povos que já tinham então chegado à medida de suas iniquidades. Então a iniquidade dos cananeus, iniquidade quer dizer pecado, iniquidade quer dizer um afastamento de Deus, iniquidade quer dizer uma transgressão da lei, tudo isso junto e misturado é iniquidade. Portanto, queridos,
precisamos conhecer que haviam alguns povos específicos. Nessas terras existiam mais povos, mas esses povos específicos dos cananeus precisavam sair daquela terra porque eles já tinham enchido a medida de Deus. Quem eram esses povos? Bom, os próprios cananeus, os heteus, os amorreus, os fezeus, os heveus, os jebuseus. Então vejam, queridos, eram esses os povos. Vou repetir: cananeus, heteus, amorreus, fezeus, heveus e jebuseus. Esses 7 povos em específicos, eles tinham ido além da conta. Eles tinham feito coisas de muita iniquidade. Gênesis capítulo 15, versículo 16, traz essa abordagem. Deuteronômio capítulo 18, versículo 9 a 14. E a gente, aos poucos, vai conhecendo quem eram aqueles povos e o que eles faziam naquele lugar. Bem, os cananeus já haviam ultrapassado, vejam, ultrapassado a medida da graça de Deus. Deus tem um período de graça para todos nós. Todos nós somos julgados por nossas atitudes, por aquilo que fazemos durante o período que vivemos. E Deus tinha então enchido a medida de graça daquele povo. Lembra, queridos, Deus, quando encheu a medida de graça deste mundo, este mundo foi então levado pelo dilúvio no tempo de Noé. Quando encheu a medida de graça de Sodoma e Gomorra, fogo caiu do céu e os destruiu. Agora estava sendo então o juízo do povo cananeu. Eles passaram 440 anos fazendo aquilo que era mal, fazendo aquilo que não era da vontade de Deus. Mas o que eles faziam realmente? Bom, esses povos faziam, podemos dividir em 2 categorias de pecado. O pecado religioso, eles praticavam então feitiçaria, necromancia, eles praticavam, necromancia quer dizer, adivinhavam pelos mortos, eles praticavam então magia, eles praticavam então idolatria. Esses eram os pecados religiosos. E junto a esses pecados religiosos estavam também os pecados sociais, alguns imergidos na própria cultura religiosa, como sacrifícios humanos. Eles matavam crianças, eles cometiam injustiça com pessoas idosas, eles não consideravam as mulheres, eles faziam tudo ao contrário do que Deus pedia. Era um povo totalmente pervertido em todos os aspectos, fazendo todo tipo de prostituição, filho com mãe, pai com filho. Era realmente uma coisa tremendamente assustadora. Então, esse era o povo cananeu, para que você conheça. Então eles chegaram à medida da iniquidade, eles chegaram então à medida da graça. E você, querido, vai então permitir que a graça domine a sua vida ou vai então chegar à medida da graça? Nunca, nunca deixe que a medida da graça se acabe em sua vida, mas que Deus possa então ter muita graça para você. A parte de segunda-feira fala o juiz supremo. Bem, Gênesis capítulo 18, 25 e Salmo 7, 11, 50 a 6, todos esses capítulos apresentam Deus como juiz, um juiz perfeito, um juiz justo, um juiz que não erra. E nós devemos confiar no juízo de Deus, porque se não confiarmos no juízo de Deus, vamos confiar em quem? No juízo dos homens? No juízo do inimigo de Deus? De forma alguma. Precisamos confiar no juízo de Deus. Deus é soberano e Ele é o único juiz perfeito. Ele é o único que pode realmente dizer que aquele está certo, aquele está errado, porque ele conhece o interior, ele é o Criador, ele foi quem nos fez. Então ele tem direito de nos julgar quando estamos certos e quando estamos errados. E ele tem todo o direito também de nos sentenciar, porque ele que nos dá a vida, então ele também tem direito de tirar a nossa vida. Isso é importante. Bem, a parte de terça-feira fala sobre desapropriação ou aniquilação. Também é um assunto muito interessante esse de terça-feira. Você pode ver em Êxodo capítulo 23, do versículo 28 a 30, Números, capítulo 33, versículo 52, Deuteronômio, capítulo 7, verso 20. Todos esses versos, eles falam que, a princípio, o objetivo de Deus com eles era desapropriá-los, tirá-los daquela terra, porque eles estavam cometendo iniquidade demais naquela terra e fazendo, então, coisas horríveis. E Deus, então, queria dar um castigo neles, tirar eles de lá. Mas eles resistiram. Eles foram rebeldes, eles então quiseram, como diz na linguagem dos meninos, dos moleques, da testa. Então eles quiseram então enfrentar a Deus, foram arrogantes e por isso então receberam um castigo diferente. Bem, os textos, eles abordam que o objetivo principal de Deus era expulsar as pessoas más, as pessoas perversas daquele lugar
e destruir os objetos que eles usavam como propagandas para os cultos. Então esse era o objetivo central do povo de Israel naquele lugar. Mas eles acabaram resistindo e querendo então avançar contra o povo de Israel, e Deus então os destruiu com mão forte por meio de espadas e milagres e muitas coisas que aconteceu. Bem, chegamos à parte de quarta-feira. Livre-arbítrio. Você sabe o que significa isso? Deus criou eu e você com liberdade de escolha para escolher fazer o bem ou fazer o mal. Estar do lado dele ou contra ele. O fato é que se estarmos contra ele, estamos contra a vida. Estamos atentando contra o nosso próprio Criador e temos que então colher as consequências. E isso é importante que a gente entenda. Bem, por isso, queridos, preste bem atenção ao que vamos estudar agora, que se encontra em Deuteronômio capítulo 20, verso 10, depois então 15, 18, Josué capítulo 10, verso 40. Tem outros versos, mas eu quero chamar a atenção desses versos principais. Aqui nós temos a lei da guerra, que oferecia então a condição de paz antes de qualquer conflito. Então, antes de qualquer conflito, havia então um negociador que ele vinha então perguntando ao povo se eles queriam se render, se eles queriam fazer um pacto, um acordo, estar então de acordo com a vontade de Deus. E se eles não quisessem, então haveria a guerra. E então esses povos passaram por aquela guerra e guerra de juízo, porque eles resistiram à vontade de Deus, porque eles rejeitaram qualquer acordo de paz. Veja, queridos, aquilo não estava determinado. Não era que o povo de Israel tinha que ser o povo mais santo do mundo e tinha que herdar a terra, e o povo cananeu tinha que ser expulso. Não, não era isso que estava acontecendo. Se você entendeu assim, entendeu errado. O que estava acontecendo é que o povo de Israel estava então cumprindo uma vontade de Deus. Eles estavam de acordo com a sua vontade de alcançar a sua graça, então iriam para aquela terra prometida. E eu quero que você se lembre que todo aquele povo que saiu do Egito de 20 anos para cima não entrou por causa dos seus pecados, ficaram lá no deserto. Veja como Deus realmente é um justo juiz. E aquele povo cananeu estava ali há 440 anos em iniquidade. Então, por isso, eles tiveram também a última oportunidade. Mas veja, queridos, que muitos deles aceitaram. Raabe, os jebuseus aceitaram. E por isso, então, eles receberam a graça, ao passo que também muitos do povo de Israel pecaram e alguns morreram no deserto. Veja, queridos, até a entrada de Canaã, nós temos ali o caso de Acã, que cobiçou as coisas de Jericó e também foi sentenciado à morte. Então observe, queridos, que Deus ele não preteria um povo em razão do outro. Ele estava então fazendo o seu juízo. E o seu juízo, aqueles que estivessem de acordo com a sua vontade permaneciam, enquanto aqueles que praticavam iniquidade e eram contra a sua vontade, esses desapareciam. Por isso, queridos, é importante que você saiba que Deus é um justo juiz. Há oportunidade igual para mim e para você. E nós podemos, com certeza, ouvir a palavra de Deus e aceitar aquilo que é melhor para nós. Aceitar, então, a paz, aceitar a salvação em Cristo Jesus. Bem, vamos dando sequência, então, à parte de quarta-feira. Eu quero aqui, no fim de quarta-feira, deixar com você uma nota muito importante. Deus não tem prazer na morte do perverso, mas o seu desejo é que ele se converta e viva. Isso está escrito na Bíblia. Ezequiel capítulo 33, verso 11. Deus não tem prazer na morte do perverso. Você fez alguma perversidade? Você fez alguma coisa que desagradou a Deus profundamente? É a sua chance de se arrepender. Se converta e você viverá. Bem, chegamos à parte de quinta-feira, o príncipe da paz. Sobre tudo, sobre todas as guerras, sobre todos os juízos de Deus, mas nós temos então o plano prioritário de Deus. O plano prioritário de Deus é que ele trouxesse paz, que o povo de Israel, por meio do grande Messias que havia de vir, trouxesse paz para toda a humanidade. Por isso, em Isaías 9, verso 6, nos diz que o principado estava sobre seus ombros e que ele seria maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Lá em Isaías capítulo 11 diz que o seu reino seria um reino de tanta paz que até então as feras ficariam mansas. E também Isaías capítulo 60 nos fala a mesma coisa. Deus havia então preparado de forma maravilhosa que o seu povo anunciasse então as promessas, e essas promessas hão de se cumprir. Elas se cumprirão na segunda vinda de Jesus. Todas essas promessas que não se cumpriram ainda com respeito ao Messias vão se cumprir na segunda vinda de Jesus. E sabe, queridos, na história entre Eliseu e o seu moço, havia então
um momento em que os sírios mandaram os exércitos para então assustar Eliseu, e Eliseu então pediu a Deus que os ferisse de cegueira, e eles ficaram cegos, e Eliseu então os conduziu como se fosse então um condutor de cegos até o lugar onde estavam os seus maiores inimigos, o rei de Israel. Todo aquele exército sírio estava ali no meio e poderia ser devastado pelo exército de Israel. Então o rei de Israel perguntou: eu posso destruí-los? E então Eliseu disse: não, de forma alguma. Você vai destruir aquele que sua espada na guerra estiver consumindo, mas esses aqui não. Esses aqui nós vamos dar um banquete para eles e depois vamos mandar eles para casa para que eles saibam que o Deus de Israel é um Deus maravilhoso, generoso, bondoso e que não é um Deus traiçoeiro. Então veja, queridos, um Deus poderoso que poderia ter destruído os adversários, mas ele não fez, porque essa não era a vontade de Deus. A vontade de Deus era que todos os povos conhecessem então o príncipe da paz. Jesus, querido, é o príncipe da paz. Ele é aquele que ele mesmo disse: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Veja, no mundo tereis aflição, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Essas são as palavras do próprio Jesus. Bem, queridos, chegamos então ao final de mais uma semana, e aqui na parte de estudo adicional, recomendo que você leia do livro Patriarcas e Profetas, leia a página 428 até a página 430. Lá nós estaremos então estudando o assunto sobre as muralhas de Jericó. E é muito importante, queridos. Bem, no fim deste momento aqui com você, eu quero que você entenda, querido, que as guerras do povo de Israel, elas foram guerras que Deus liderou para executar juízo com aqueles que estavam em iniquidade, em pecado, com aqueles que cometiam pecados religiosos e pecados sociais. O povo de Israel foi usado como instrumento de Deus, e Deus foi junto, os anjos foram junto, houve milagres e etc. Não foi uma guerra, então, de um rei, um presidente, um general, que decidiu então tomar a terra do outro. Não foi isso que aconteceu. Foi um juízo de Deus contra um povo que estava cometendo iniquidade há mais de 400 anos. E Deus então resolveu fazer então juízo e justiça. Mas aqueles que se converteram mesmo daquele povo, Deus lhe deu então a oportunidade e eles foram inseridos no povo de Deus e foram perdoados. Deus é assim, Deus é longânimo, Deus é justo e bom. E Ele também espera por você e espera por mim. É seu desejo entregar sua vida a Jesus? É seu desejo também receber o príncipe da paz e acabar com todos os conflitos em nosso coração e servir a Ele? Se esse é seu desejo, diga sim. Amém. Ore comigo. Papai do céu, obrigado por todas as coisas. Me ajuda, me perdoa, escreve meu nome no livro da vida e me dê a paz em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, te dê então um bom resto de sábado e uma feliz semana. Deixe o seu like, hein?